Olá, meus queridos alunos. Nós vamos trabalhar nessa aula de matemática a página 20 e 21 do nosso livro. Então, podem abrir nessa página, porque a gente vai trabalhar números ordinais até 500. Quando nós falamos em números ordinais, nós temos a ideia de ordem, de posição, de lugar. Por exemplo, numa corrida, a pessoa que conseguir atravessar a linha de chegada mais rápido será o primeiro. Ele vai estar em primeiro lugar. Quem chegar depois é o segundo, depois o terceiro, o quarto e assim vai sucessivamente. Nós já estudamos números ordinais nos anos anteriores, mas eu gostaria de dar uma relembrada com vocês, ok? Então vamos lá. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Sétimo, oitavo, nono, décimo, vigésimo, trigésimo, quadragésimo, quinquagésimo, sexagésimo, septuagésimo, octogésimo, nonagésimo e centésimo. A partir daí, nós vamos trabalhar agora. Na página 20 tem um quadrinho preto, observe. Nós temos o número duzentésimo, tricentésimo, quadrigentésimo e quingentésimo. Então, vamos fazer a atividade do número 1 para lembrar como se faz, como se montam os números ordinais. No Dia Nacional do Doador de Sangue, foi feita uma campanha com distribuição de ingressos de cinema para as 400 primeiras pessoas que doassem sangue no hemocentro da cidade. No dia da campanha, formou-se uma fila de 357 pessoas para doar sangue. Em que colocação ficou a última pessoa dessa fila? Escreva por extenso. Olha nesse quadro em cima, o número é 357. Nesse quadro aí de cima, como é que eu digo o 300 em número ordinal? Tricentésimo. Então, 300, tricentésimo. 50. Você lembra que eu disse lá no início da aula? É o quinquagésimo. Então, 50 é o quinquagésimo. E 7 é o sétimo. Então, quando eu junto, eu formo tricentésimo, quinquagésimo, sétimo lugar. Essa é a resposta da número 1. Quando eu escrevo por extenso, ele fica assim: tricentésimo, quinquagésimo, sétimo lugar. Tricentésimo, quinquagésimo, sétimo lugar. Na letra B, ele diz assim: chegaram mais 18 pessoas para a doação de sangue. E agora? Qual é a colocação da última pessoa da fila? Então, eu tinha nessa fila 357 pessoas, chegaram mais 18. Então, dá aquela pausa no vídeo, faz a conta e tenta escrever esse número aí. Então, quando eu somo 357 com 18, eu tenho o número 375. Então, quando eu escrevo esse número, fica assim: tricentésimo, septuagésimo, quinto lugar. Tricentésimo, septuagésimo,
quinto lugar, ok? A letra C tá assim: converse com um colega sobre a doação de sangue e juntos façam um texto coletivo sobre o tema. Como essa atividade está te pedindo para você conversar e fazer um texto, às vezes um texto vai ser um pouco complicado da tia ver por uma foto. Então eu vou pedir que você faça esse texto, deixe no seu livro, que quando nós voltarmos à aula eu vou corrigir, ok? E eu quero escutar o que cada um pensa sobre a doação de sangue, ok? Número 2. Em 2018, ficou em cartaz uma peça de teatro criada para homenagear o 200º aniversário do conto de fadas Branca de Neve, dos irmãos Grimm. Você conhece esse conto? Letra A. Em 2019, qual aniversário desse conto seria comemorado? Use algarismos para responder. Então, pensando em um número, se em 2018 foi o 200º aniversário, em 2019 seria qual aniversário? Seria o 201º aniversário, ok? Então, ele vai ficar assim: 201º aniversário, em números, ok? Na letra B do número 2, está pedindo para você escrever esse número por extenso. Então, ele vai ficar assim: 201º, 201º. Pensando no que nós vimos até agora, eu gostaria que vocês parassem um pouquinho o vídeo e fizessem o número 3. O número 3, ele pede para você completar essa tabela, esse quadro, com números ordinais. Em alguns momentos você vai escrever ele por extenso e em outros você vai colocar em algarismos ordinais, ok? Então, dá uma pausa no vídeo, tenta fazer que eu já volto. Então vamos lá. Complete o quadro com a escrita dos números ordinais. Número ordinal e do lado tem escrita por extenso. O primeiro número é o 204º, ele já está escrito. Ele foi usado como exemplo. Depois eu tenho embaixo o 222º. Então, quando eu escrevo, ele fica assim: 222º. O número embaixo, ele já está escrito, mas ele não está com o número. 347º. 347º. O número seguinte também já está escrito por extenso, mas não tem o número. 389º. 389º. Depois eu tenho o número 468º. Eu tenho que escrever por extenso. 468º. Por último, eu já tenho por extenso 495º. E aí eu represento ele com um número, ok? Nós vamos agora para a página seguinte, página 22, aonde nós vamos trabalhar a história dos números.
O nosso livro vai falar agora sobre a numeração, o sistema de numeração egípcio. Mas por que, de onde surgiu essa necessidade de contar? Quando a gente pensa nos homens de mais de 10 mil anos atrás, nós pensamos em homens que não sabiam contar. Então, as sociedades daquela época, as civilizações, começaram a ter a necessidade de contar, porque eles passaram a cultivar e a criar animais. Então, com isso eles precisavam contar quantas coisas eles precisavam colher, né? Porque se colhessem a mais seria desperdício, quantos animais eles tinham. Um meio que muitos pastores daquela época tinham era de colocar dentro de um saquinho a mesma quantidade de pedrinhas, a quantidade de animais que eles tinham era a quantidade de pedrinhas que eles colocavam dentro de um saquinho. Então, quando os animais saíam para pastar, eles tiravam as pedrinhas de dentro do saquinho. Quando eles iam recolhendo os animais para onde eles ficavam, eles colocavam as pedrinhas de volta. Então, se sobrasse uma pedrinha, queria dizer que estava faltando algum animalzinho ali deles. Algum animalzinho tinha ficado perdido. Então, a partir daí, as sociedades criaram vários tipos de números. Aí nós vamos ver no livro como eram os números egípcios. Nós, hoje em dia, usamos os números indo-arábicos. Mas vamos ver os egípcios. Você sabia que os antigos egípcios não escreviam usando letras para formar palavras? Como fazemos atualmente? Então, eles não usavam palavras, uma palavra com várias letras para explicar alguma coisa. Eles usavam um símbolo. Se eu pensar em falar blusa, para eles seria um símbolo. Para nós escrevemos blusa com letras. Cada símbolo da escrita egípcia era uma figura que representava uma ou mais palavras. Essas figuras ou símbolos são chamados de hieróglifos. O Egito está localizado no norte da África. Ele é cortado pelo rio Nilo, que todo ano, no período das cheias, inunda grandes faixas de terra secas no Egito e fertiliza o solo. Então, vocês vão encontrar símbolos aí no livro de vocês para o número 1, 10, 100 e 1000. Então, nós temos o número 1, que é o bastão. Aí no nosso livro ele está um pouquinho mais aberto, mas ele é mais ou menos assim. Ele é o bastão. Ele simboliza o número 1. O calcanhar é o número 10. O rolo de corda é o número 100. E a flor de lótus representa o 1000. Então, a cada 10 bastões, eu tenho um calcanhar. A cada 10 calcanhares, eu tenho um rolo de corda. A cada 10 rolos de corda, eu vou obter uma flor de lótus. Então, os egípcios, para representar os números, eles repetiam várias vezes. Eles não tinham um símbolo para cada número. Então, o número 2 seriam dois bastões. Número 3, 3 bastões, até o número 9, que seriam 9 bastões. Assim como o número 10. 2 calcanhares seriam 20. 3 calcanhares, 30. Até chegar ao 90. O 90 seriam 9 calcanhares. O número 100.
200 seriam dois rolos de corda. 300, 3 rolos de corda, até chegar no 900, que seriam 9 rolos de corda. A flor de lótus, que é 1000, se eu quero representar o 2000, eu tenho 2 flores de lótus. 3000, 3 flores de lótus, até chegar no número 9000, que seriam 9 flores de lótus. Então, vamos aí na página 22 de vocês. Para escrever outros números, os antigos egípcios repetiam os símbolos representados no quadro acima. Por exemplo, para escrever o número 9, eles faziam assim. Então, tem 9 bastõezinhos aí, representando o número 9. Já para escrever o número 43, eles faziam assim. Então, eles colocavam 4 calcanhares e 3 bastões para formar o número 43. Em algumas situações, eles colocavam a unidade antes da dezena, colocavam ao contrário. Mas como os símbolos são bem específicos, você vai saber qual é a unidade e qual é a dezena. Claro que é muito mais fácil a primeira forma que apresenta o número 43 aí, ok? Então, vamos lá. No número 1, escreva os números abaixo usando algarismos do nosso sistema de numeração. Então, você vai observar essas representações que tem aí e vai me dizer que números são esses, com os nossos números. Estão representados em números egípcios, eu quero que vocês me digam que números são esses. Então, dá aquela pausa no vídeo para você poder fazer. Nós temos a letra A, B, C, D, E e F. Então, eu peço que você abra o seu livro, deixe ele com as páginas abertas, assim, para que fique mais fácil de você olhar aqui na tabela e descobrir no desenho que número é esse, ok? Então, vamos pausar o vídeo. Então, qual foi o número que você descobriu na letra A do número 1? Eu descobri o número 87, porque eu tenho 8 calcanhares e 7 bastões. Então, eu tenho 8 unidades, eu tenho 8 dezenas e 7 unidades. 87 é o meu número da letra A, representada aí com números egípcios. A letra B está debaixo da letra A. Então, eu tenho 7 rolos de corda que representam 100. Então, eu tenho o número 700. Eu tenho 7 calcanhares. Então, eu tenho o número 7 na dezena. Então, eu tenho 70. E 7 bastões, que são 7 unidades. Então, eu tenho o número 777. Na letra C, eu tenho um rolo de corda, que representa 100, e 5 bastões, que representam uma unidade. Então, se eu tenho 5, eu tenho 5 unidades. Então, eu tenho o número 105. Na letra D, eu tenho uma flor de lótus, 1000. Eu tenho 2 rolos de corda, 200. Eu tenho 2 calcanhares, 20. E eu tenho um bastão, 1. Então, eu tenho o número 1221. Na letra E, eu tenho 6 rolos de corda, que vai representar 600. 7 bastões. Então, eu tenho 7 unidades. Então, eu formei o número 607. Na letra F, eu tenho 3 flores de loto, 3000. Eu não tenho rolo de corda, então eu não tenho centena. Eu tenho um calcanhar, que é 10, e 5 bastões, que vão dar 5 unidades. Então, eu tenho o número 3015.
A número 2 vai ser outro exercício que eu vou pedir que você dê uma pausa para você poder construir esses desenhos. Porque o número 2, ele está pedindo para você representar os nossos números, o número que está aí, com desenhos egípcios. Então, abra de novo o seu livro, deixa ele retinho para você poder ver os dois lados da página, né? Da página, olhar a página 22 para poder fazer a página 23 e para você desenhar. Por quê? Você, no caso aí, vou dar um exemplo. Na letra A, você tem o número 220. No número 220, você tem quantas centenas? Você tem 2 centenas, então serão 2 rolos de corda. Você tem quantas dezenas? Tem 2 dezenas, então serão 2 calcanhares. E você não tem nenhuma unidade, então vão ser 2 rolos de corda e 2 calcanhares. Então, pausa o vídeo para você ter tempo de desenhar esses números aí com números egípcios, ok? Então, vamos lá. A letra A, 220, 2 rolos de corda e 2 calcanhares. A letra B está debaixo da letra A. É o número 202, então eu tenho 2 rolos de corda e 2 bastões. 2 centenas e 2 unidades. A letra C é o número 2012. Então, 2000 são 2 flores de lótus e o 12, um calcanhar e 2 bastões. Letra D, 2 flores de lótus, um rolo de corda e 2 calcanhares para representar o número 2120, ok? O número 3 tá assim. A cada 10 símbolos, podemos trocar por um calcanhar. Que símbolo que a cada 10 nós podemos trocar pelo calcanhar? É o bastão. Então, a cada 10 bastões, podemos trocar por um calcanhar. A cada 10 quem eu posso trocar por uma flor de lótus? A cada 10 rolos de corda, podemos trocar por uma flor de lótus. O número 4 e 5 da página 23 e o número 12 da página 33 são os nossos exercícios de casa para terça-feira da semana que vem, dia 14, para casa, ok? Então, os números 4, 5 da página 23 e o 12 da página 33 são os nossos exercícios de casa. Então, agora, nós vamos para a correção das aulas do exercício da semana passada de ciências, tá bom? Um beijo para vocês!